Olá, meu nome é Kaique, sou professor e formado em História, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das lições mais importantes que eu aprendi na vida. E eu vou dar alguns exemplos do porquê que isso é importante. E essa lição que eu quero compartilhar com vocês, indo muito direto ao ponto, é que nós podemos questionar os livros. Como assim? Provavelmente, como vocês, eu tive uma formação na escola em que a gente estudava muito e aprendia muito por livros didáticos ou por apostilas. E mesmo assim, o que a gente ouve muitas vezes como um jargão numa discussão que na verdade não gera um debate, mas apenas uma forma de encerrar uma possibilidade de conversa é: você é burro, vá ler um livro. Vá ler um livro, basta você ler um livro, que tem-se a ideia de que o livro contém verdades. Mas a gente tem que questionar isso. E essa lição de aprender que nós podemos e devemos questionar até mesmo os livros é algo muito importante e tem implicações para nós nos dias atuais, em dias dominados por fake news, por notícias falsas, por coisas absurdas. Mas eu vou explicar isso e chegar nesse ponto daqui a pouco. Antes, eu quero compartilhar com vocês um conteúdo de um livro de história do Brasil que se pretende a ser um livro de história geral do Brasil, com aquelas demarcações tradicionais de Brasil Colônia, de Brasil Império, de Brasil República. É um livro todo ilustrado. E como é que esse livro chegou na minha mão? Teve uma época que eu estava viciado por livros e eu fui buscar livro até em reciclagem, inclusive, porque às vezes tinha livro jogado lá e eu, por curiosidade, antes mesmo de cursar história, achei esse livro e por ser um livro de história, todo ilustrado, bonito, eu achei que teria coisas aproveitáveis. E esse livro aqui é um livro de 1972 de um homem chamado Souza Diniz. Guarde essa data, 1972. E eu quero dar um exemplo do porquê nós podemos e devemos questionar livros, inclusive livros de história. Eu vou deixar com vocês uma lição no final, bem prática mesmo. Tem muitos problemas neste livro, muitas coisas que poderíamos abordar aqui, mas eu vou abordar a visão do autor a respeito das populações negras do Brasil. Na página 45, tem uma ilustração aqui. Esse livro está até se desfazendo já. Eu vou colocar uma imagem melhor para comentar com vocês. E o autor vai tratar do tema da escravidão. E isso de que forma? Eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem o porquê que é importante a gente não apenas consumir os conteúdos dos livros, mas fazer isso de uma maneira crítica. Abre aspas. Desde os primeiros tempos, os brancos pretenderam escravizar os índios, principalmente para que eles trabalhassem nas lavouras. Os índios, porém, eram inadaptáveis ao trabalho pesado. Fugiam ou morriam em grande número. Os índios, tá, que é um termo extremamente problemático, já eram inadaptáveis, ou seja, eles não se adaptavam ao trabalho escravo, certo? E o que o autor vai falar sobre as populações negras? Os negros tinham uns em relação aos outros muitos diferentes graus de cultura porque eram trazidos de diferentes regiões, Guiné, Angola, Moçambique, etc. Mas eram, em geral, mais aproveitáveis do que os índios. Esse é um conteúdo que eu aprendi na escola, extremamente problemático, de que o porquê que teve a substituição do trabalho escravo indígena para o trabalho escravo dos negros africanos trazidos compulsoriamente do território africano para cá, para a América Portuguesa. Porque os negros eram mais aptos, eram mais propícios a serem escravizados, o que é um negócio absurdo. Para pensar no que é que esse autor está dizendo. Ele coloca que os indígenas não se adaptavam ao trabalho escravo, mas os negros sim.
Ele vai dizer, inclusive, que os negros aceitaram a civilização branca, aceitaram o seu papel de escravizado, o que é uma coisa absurda, uma coisa falsa, e eu já vou chegar lá, mas antes vamos ver onde que esse esgoto em forma de livro vai chegar. Ele diz o seguinte: na mesma página 45, convém, contudo, dizer que o negro assimilou, por sua vez, e com muito mais facilidade do que o índio, a civilização dos brancos e, mais fortes e mais amigos, a eles se deve grandemente o desenvolvimento do Brasil colônia, principalmente no campo econômico. Então veja, o autor vai trazer nessa imagem, tem pelo menos aqui, no primeiro plano, duas pessoas negras e uma pessoa branca. E se você parar para pensar, parar para analisar, a mulher está com um sorriso, uma mulher escravizada sorrindo enquanto serve a mulher, e o menino também, mesmo sendo já uma criança escravizada que está ali para abanar, ele está sorrindo. E aí, como é que você vai levar a sério um conteúdo de um livro desse? Que vai dizer que os negros escravizados eram amigos dos brancos, tá? Imagine você sendo escravizado por alguém, tendo que trabalhar compulsoriamente, sem salário, você é um amigo do teu dono. É essa a imagem que eles querem que o autor quer que a gente aceite do negro escravizado. E isso é um absurdo completo. A resistência à escravidão, ela existe desde o primeiro momento em que o negro é capturado. Aqui o negro é tratado como esse ser homogêneo, ser único, no singular, inclusive, sendo que eram diversas populações negras com diversas culturas específicas e dialetos e línguas e, enfim, tradições, mas, enfim, ele vai generalizar e dizer que eles aceitaram a escravização, sendo que a resistência à escravidão ela existe desde o primeiro momento em que existe o contato entre aquele que escraviza e aquele que vai ser escravizado. E os negros e negras resistiram à escravidão de diversas formas, sendo formando quilombos, sendo rebeldes e se levantando contra os seus opressores, e inclusive com o suicídio, fugas, suicídio, levantes, ou seja, eles não aceitaram a escravidão. Muito pelo contrário, é um absurdo que o autor queira que a gente engula essa história. Então, mais uma vez, eles estão sorrindo, servindo, e eles aceitaram a civilização, e é uma civilização onde os papéis estão muito bem delimitados. O negro escravizado aceita a sua condição de miséria, de exploração, de humilhação, de violência, e o branco, obviamente, está muito satisfeito com isso. É uma coisa absurda que o autor quer que a gente engula. Então, como é que a gente vai aceitar isso daqui? Eu já dei alguns motivos para a gente não aceitar essa ideia do negro que o autor apresenta. Só que se esse livro, então, não é útil para a gente estudar a história das populações negras no Brasil, já que ele é uma invenção, o negro que está aqui, que aceita e que sorri diante da sua exploração, é um negro que só existe na cabeça dele, mas é aí que acende uma luzinha na nossa cabeça. Se o livro não é útil para estudar, então, as populações negras do Brasil, ele é muito útil para a gente tentar entender a mente do autor, a mente e aquilo que ele está comunicando com isso. 1972, que é a data da publicação do livro, é um ano em que a ditadura civil-militar no Brasil está já muito bem estabelecida e o autor vai fazer diversas exaltações aos ditadores, inclusive ao Médici, que é o responsável pelo momento de maior repressão da ditadura brasileira. É um livro de homenagem a ditadores, é um livro que quer passar uma imagem de uma população negra que é passiva e que tem o seu lugar
de subordinação, de dominado e que não fala, que sorri diante do seu lugar subalterno, do seu lugar de humilhação, enquanto que os brancos, é claro, estão por cima, assim como aconteceu também no período da ditadura militar. Então, o livro ele revela muito da imagem que o autor quer construir, da invenção dele, e a gente pode estudar racismo através desse livro. Não pelo conteúdo dele em si, mas daquilo que está não por trás do texto, está aqui no texto, mas a gente tem que questionar o conteúdo do livro para a gente poder fazer essa crítica e não aceitar o conteúdo só porque está num livro de história. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, agora mais atual. Eu vou ler rapidamente uma notícia e deixar para vocês o link na descrição. O vídeo está sem cortes mesmo. É uma notícia do ano passado, de outubro do ano passado, quase um ano já, do portal de notícias Infomoney, que tem como manchete, o título, Envelhecimento rápido dos brasileiros põe crescimento econômico em risco. Então vamos lá. Está se falando do envelhecimento da população brasileira. Rapidez com que o Brasil envelhece suscita preocupações sobre como o país lidará com os custos de cuidar de seus idosos. A parcela de brasileiros com 65 anos ou mais subiu para 10,9% em 2022, em comparação com 7,4% em 2010, de acordo com dados do IBGE. E aqui, já para não ficar lendo apenas, nós temos o seguinte: indicadores sociais como educação e expectativa de vida melhoraram, mas Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, afirma que os ganhos não se traduziram em uma força de trabalho mais produtiva. Por que eu estou lendo essa notícia e trazendo para vocês? Veja, a população brasileira está envelhecendo mais. Isso significa que as pessoas estão vivendo mais e melhor, que houve uma melhora nos índices de qualidade de vida. Só que o tom que é utilizado nessa matéria é um tom negativo, é um tom pessimista. Veja, gente, a população está vivendo mais, isso é preocupante. Então, algo que deveria ser comemorado por nós, algo que deveria ser celebrado, vai ser atacado como um indicativo ruim. Olha como é ruim que as pessoas vivam mais, porque gera mais gasto para o sistema de previdência social do Brasil, vai gerar mais gasto para o governo, tá? Que não deveria ser tratado como gasto, é um investimento e é retributivo, porque nós pagamos impostos a nossa vida inteira, certo? E aí, para uma matéria dessa, que veja o nome, veja o título, vai tratar do ponto de vista dos economistas, dos interessados no dinheiro, não é que não apenas não comemora, mas vai tratar isso como uma notícia ruim que as pessoas estão vivendo mais. Então, é um absurdo. Por isso que a lição que eu quero compartilhar com vocês é: sempre que você tiver acesso a uma informação, que seja num livro, que seja num site de notícias, e especialmente em tempos de tanta fake news, no grupo do WhatsApp, no Instagram, no que for, a gente está tendo dilemas mais graves ainda, problemas mais graves em tempos de inteligência artificial, que as pessoas estão produzindo mentiras de uma maneira que parece muito verdade. Se pergunte: quem está falando isso e com quais interesses? Faça a crítica daquilo que você consome. E para isso, é claro, você só pode criticar alguma coisa se você tiver um conhecimento. Então, eu aprendi que a gente pode e deve questionar os conteúdos dos livros, mas para isso a gente precisa estudar. E estudar de maneira crítica. Bom, era isso o vídeo de hoje, bem direto ao ponto, não teve nem cortes, mas eu acredito que é útil para você, se você parar para pensar nisso, analise as informações, consuma sim, mas questione conteúdos de livros, porque nós temos muitos exemplos de livros que foram escritos a partir de pontos de vista e interesses muito problemáticos. Eu não estou dizendo que
tanto faz o conhecimento de um livro, que tudo pode ser descartado, que não existe um conhecimento seguro. Não, pelo contrário. Eu só posso fazer esses questionamentos porque eu li outros livros que foram construídos com base em fatos melhores construídos, tá? Eu vou até deixar um link de um vídeo que eu tratei, de um podcast que eu tratei aqui já no canal, sobre como se constroem os fatos, tá? E eu recomendo que você ouça esse podcast, tá bom? Mas nós só podemos questionar porque nós temos acesso, deveríamos ter, a leituras melhores para interpretar a realidade, tá bom? Esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria. Então é isso e até a próxima.